Bom, tem uma pergunta que ela é muito polêmica, comecei a responder ela lá e acabei tendo que parar no meio, mas é uma pergunta bastante complicada de se responder. Paciente quer deixar de ser gay, o que fazer? Que pergunta difícil de responder essa aqui. É claro que isso aqui vai envolver um monte de questões importantes, alguns assuntos até um pouco polêmicos, né? A gente precisa aprofundar em algumas estruturas culturais, sociais, isso vai esbarrar em conceitos religiosos. Mas a gente está aqui para falar de ciência, para falar de evidência científica. Alguém já teve esse caso aí? Manda aí no chat, aí nos comentários, se alguém já atendeu algum caso de pessoa que procurou a terapia querendo fazer uma reversão sexual, né? Que é assim que era chamado aí no passado. Para quem não sabe, há não muito tempo atrás, algumas décadas atrás, a psicologia, a medicina ainda considerava homossexualidade uma doença, considerava um transtorno, né, um desvio de conduta, algo que precisava ser tratado de alguma forma. Obviamente que hoje a nossa visão é muito diferente, a gente precisa até combater esse tipo de perspectiva, mas justamente por isso já foi proposto muitas vezes ao longo da história terapias de reversão sexual, né? Aquela famosa cura gay que ficou tão conhecida por aí, né? Até pouco tempo atrás se debatia sobre isso ainda. E existem pessoas que têm dúvidas ainda sobre esse assunto, então vamos falar sobre o que a gente pode pensar em termos científicos. Em termos de evidência, a primeira coisa que você precisa ter em mente quando alguém procura uma terapia nesse sentido é de que as evidências geralmente sobre a tentativa de você fazer com que uma pessoa que demonstra ter uma determinada orientação sexual que não seja a heterossexualidade, né? Qualquer orientação sexual diferente, identidade de gênero, qualquer coisa nesse sentido. E você tenta fazer alguma mudança nesse sentido, as chances de você piorar e muito a qualidade de vida, os sintomas dessa pessoa, as chances são muito grandes. Então, as evidências que nós temos de quando isso tentou ser feito a partir de estudos científicos mais sérios é de que isso agravou e muito sintomas depressivos, levando à ideação suicida. Então, costuma ser catastrófico nós propormos qualquer terapia nesse sentido. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e, obviamente, jamais divulgar ou prometer esse tipo de coisa para ninguém. Né? Então, o primeiro ponto que precisa ficar bem claro é sobre a baixíssima chance de você, a partir de uma terapia de reversão sexual, vou colocar sempre bem entre aspas, porque esse termo ele é muito pejorativo, reversão sexual, ele parte de uma ideia de que a pessoa está errada, né, e precisa ser revertida de alguma forma. Mas as tentativas geralmente são catastróficas e geram uma piora, um potencial danoso muito grande com seu paciente. A primeira coisa que precisa ter em mente. Segundo ponto que a gente precisa entender é de que a sexualidade do indivíduo vai muito além do seu sexo biológico, tá? Porque assim, nós temos um sexo biológico, a gente precisa levar em consideração ter um equilíbrio desses entendimentos todos. Ao mesmo tempo que a gente precisa se conscientizar, que a gente precisa ser respeitoso com toda e qualquer orientação ou identidade de gênero, a gente tem que entender que existe sim um sexo biológico, a gente não pode negar a existência dele. A nossa espécie tem o que a gente chama de dimorfismo sexual. Então, para quem estuda biologia, eu sou biólogo, para quem não sabe, sabe bem de que existem espécies onde a gente tem de fato a reprodução sexuada com machos e fêmeas, existe uma diferença cromossômica, genética. Então, o sexo biológico ele existe. Só que o sexo biológico ele vai determinar as características sexuais primárias e secundárias, como por exemplo o órgão genital, algumas características musculares, ósseas, hormonais e tudo mais. Só que isso não indica qual que vai ser o funcionamento cognitivo daquele indivíduo. Como assim? Muito além das características sexuais mais claras, a gente tem um cérebro que funciona de tal forma. E fato é que parece, isso tudo é muito ainda contraditório, as evidências científicas não são muito claras sobre isso ainda, mas parece que, por exemplo, um homem que percebe que a sua sexualidade é de uma pessoa homossexual, ele tem um funcionamento cerebral diferente, ou seja, o cérebro dele realmente é de uma pessoa que sente atração por outros homens. Então, a gente precisa entender de que, embora ele tenha o sexo biológico masculino, o funcionamento cerebral dele é de uma pessoa que sente atração por pessoas do mesmo sexo.
Então, você tentar simplesmente impor àquela pessoa de que ela não siga pela sua orientação sexual, geralmente vai levar a consequências desastrosas. Então a gente precisa entender de que existe uma diferença entre as características sexuais gerais e o funcionamento cerebral daquele indivíduo, tá? Pode existir algum tipo de influência ambiental na orientação sexual do indivíduo? Pode. A gente tem hoje como eu falei, as evidências são um pouco incertas quanto a isso tudo. A gente não consegue bater o martelo quanto a nada disso, até porque às vezes até conduzir experimentos nesse sentido são um pouco antiéticos. Mas, ao que tudo indica, a sexualidade do indivíduo é uma somatória de uma predisposição forte genética e hereditária com uma pequena influência que pode existir de fatores ambientais. Então seria mais ou menos o seguinte: você nasce com uma, sei lá, vamos supor que, estou pegando um exemplo à parte, tá? Um indivíduo específico. Ele nasceu com 70% de chance de ser homossexual e 30% de chance de ser heterossexual. E aí a gente pode ter uma gama ali também da bissexualidade ou várias outras identidades de gênero que a gente pode imaginar. Então só simplificando aqui para ficar mais fácil a explicação, tá? Então, dentro dessa predisposição, a pessoa tem muito mais chance, às vezes, de ser homossexual ou de ser heterossexual, mas alguns poucos fatores ambientais podem influenciar nisso, como contatos que a pessoa tem ao longo da vida, enfim, pode existir algum tipo de influência nesse sentido. Mas a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é de que, mesmo que exista algum tipo de influência ambiental, isso não diz em nada sobre isso, se isso deveria ser revertido ou não, né? Mais uma vez colocando entre aspas aqui, que é uma palavra que eu acho que não cabe. Mas hoje a gente sabe que existe um forte fator fisiológico, genético, hereditário, que já é mais do que motivo para a gente não propor terapias absurdas nesse sentido. E mesmo que possa existir uma pequena influência ambiental, problema, isso não muda nada ao fato de que a pessoa ela chegou num ponto da vida onde ela sente atração por um determinado sexo, por uma determinada identidade, e a partir daí a pessoa tem o direito disso, né? Não tem nada de errado em você sentir atração por pessoas do mesmo sexo, do sexo diferente, pelos dois sexos. Isso é uma questão que jamais deveria ser colocada sequer em debate sobre a validade da pessoa ter esse tipo de orientação. Então, beleza. A gente já entendeu então de que, primeiro de tudo, as evidências científicas sobre tentativa de reversão sexual é muito danosa, a gente tem um potencial desastroso com o paciente. Entendemos de que as características sexuais, elas vão indicar ali o sexo biológico, mas não o funcionamento cerebral, e entendemos de que mesmo que possa existir alguma pequena influência do ambiente, a pessoa ela tem o direito de ter a sexualidade que ela tem, e ponto final. Tendo isso em vista, a gente se depara agora com uma situação bastante delicada, que é o paciente que ele vem até você com a expectativa de que você ajude ele a reprimir a sua sexualidade, porque acho que essa que é a palavra certa, né? Ao invés da gente pensar em reversão sexual, isso deveria ser chamado de repressão sexual, né? Repressão da sua sexualidade, porque é isso. Independente de qualquer coisa, qualquer abordagem que ela venha fazer a pessoa deixar de manifestar a sexualidade da qual ela veio até você dizendo que ela tem, ela muito provavelmente vai ser uma tentativa de reprimir a sua sexualidade. É isso, tá? Aí, quando a gente leva isso em consideração, a gente já quase que bate o martelo de que isso deveria ser incogitável. Só que a gente tem uma coisa que ela é muito delicada, muito complicada em alguns contextos. Por quê? Sabemos que o potencial danoso da repressão da sexualidade do indivíduo é muito grande. Mas a gente também sabe de que desviar a pessoa dos seus valores e princípios gerais, da sua essência, como a psicologia humanista traz, né, de que você não pode distanciar a pessoa de quem ela realmente é, também é muito danoso, também é muito ruim. Então, se a pessoa lá vai até você, por exemplo, e isso acontece majoritariamente com contexto religioso, tá? E eu falo disso porque eu mesmo já recebi muitas pessoas com essa expectativa no meu consultório, já atendi muitos pacientes, né? Então, na maioria das vezes, por uma influência religiosa, a pessoa pode vir até você com essa expectativa. Ó, fulano, é o seguinte, sou gay,
Eu sinto atração por exemplo, é um homem, sinto atração por homem, sempre senti, conta toda a história dele. Só que eu tenho uma determinada crença religiosa, não vou citar aqui para não ser também tendencioso, preconceituoso. Tenho uma determinada crença religiosa. Na minha religião, isso é errado. Na minha religião, a gente considera que essa é uma conduta que desagrada a Deus, né? Aí a gente tem uma situação muito delicada. Porque das duas, uma. Ou a pessoa vai reprimir a sexualidade, ou a pessoa vai reprimir a sua crença religiosa. E aí a gente encara um processo cognitivo e cerebral muito intenso. A pessoa está num conflito interno muito grande. Às vezes a pessoa não consegue conciliar isso, né? E conseguir encontrar uma brecha dentro da sua crença religiosa, onde ela consiga se enxergar acolhida dentro daquela religião, mesmo mantendo a sua sexualidade. Mas é um caso que ele realmente é muito complexo, muito complicado. Então, o que eu sempre orientaria você fazer é, primeiro de tudo, uma boa psicoeducação. Tudo isso que eu expliquei aqui precisa ser explicado para a pessoa que busca esse tipo de terapia. Entender de que, olha, mesmo que você tenha o sexo biológico tal, o seu funcionamento cerebral é diferente. As evidências atuais sobre tentativa disso, elas são muito danosas, elas são muito perigosas, de que geralmente você se distanciar de quem você é, da sua sexualidade, pode gerar de sintomas depressivos, e de que muitas vezes podem existir distorções cognitivas sobre as suas próprias crenças religiosas. E ver se a pessoa vai estar disposta a repensar o que ela realmente quer. Se não, aí eu nem vou falar mais nada, porque qualquer coisa que eu venha falar além disso pode esbarrar em conceitos que são polêmicos demais para serem discutidos agora, tá bom? Galera, quem for entrando aí, ó, pode deixando as suas dúvidas aqui abaixo. O que vocês acharam disso aqui? Fez sentido para vocês? Manda aqui abaixo. E quem tiver mais perguntas, vai fazendo aí que eu tô lendo vocês todos, tá? Bom, tem mais duas perguntas aqui nas caixinhas que eu vou responder enquanto vocês se manifestam por aí. E são, vamos lá. Essa aqui é uma pergunta básica. Vai, não foi não? Deixa eu ir de novo. Não tá indo. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Me dá um feedback aqui. Bom, acabou indo uma outra pergunta aqui, mas tá tudo certo, tá? É... Meu professor disse que existem estudos que comprovam o sleep talk. Ah, bom, Francinete, já respondo sua. Quer dizer, deixa eu já responder a Francinete antes de responder isso aqui então. Se os pacientes tomaram qual decisão? Olha, eu nunca fiz uma terapia no intuito realmente de que a pessoa ela deixasse de ter a sua orientação sexual. Então, das duas, uma. Ou aquele paciente percebeu de que eu não poderia ajudá-lo, ou seja, de que eu não estava disposto a fazer o que ele queria ali, então eu nem iniciei a terapia com ele, ou ele realmente percebeu de que ele precisava aceitar a sua sexualidade, tal, lá. Claro que a gente nunca impõe isso, né? Então esse que é o ponto importante, porque você não pode virar para o seu paciente e assim, do tipo, sua religião tá errada, você tem que aceitar a sua sexualidade. Você não pode virar a falar isso, né? Só que você pode fazer uma psicoeducação. Você pode psicoeducá-lo a tal ponto de entender o que as evidências atuais mostram sobre determinado assunto. Aí, no final das contas, a decisão é dele. Então, quando as pessoas me procuraram lá pelo WhatsApp, por exemplo, procurando para poder iniciar a terapia comigo e já explicaram sobre isso, às vezes, quando eu explico as evidências todas, a pessoa fala, então não quero fazer terapia não. E tá tudo certo. Eu não quero atender uma pessoa da qual eu sei que eu não vou conseguir ajudar. Agora, quando a pessoa ela resolve fazer a terapia, muitas vezes depois da psicoeducação, que já aconteceu muitas vezes comigo, a pessoa realmente conseguiu entender, compreender e foi ressignificando a própria religião. Então isso é uma questão importante. Tá? Então, vamos lá. Ó. Meu professor disse que existem estudos que comprovam o sleep talk. Essa é uma afirmação, na verdade, acho que é uma constatação, na verdade, que ela é muito importante aqui para que a gente possa falar um pouquinho sobre evidências científicas, tá? Eu já falei várias vezes, quando me perguntaram sobre Sleeping Talk,
de que não existem evidências sobre a eficácia desse tipo de abordagem, e não tem nada mais que a gente pode falar sobre isso. O Sleep Talk seria uma ideia de que realmente você poderia ficar sugerindo coisas enquanto a pessoa está num estado ali mais superficial de sono, e com isso ela iria absorver mais aquilo para o subconsciente dela, aceitar aquelas sugestões diretas. É muito proposto isso em crianças, a mãe ficar fazendo Sleep Talk com o filho. E a grande questão é, não tem como afirmar para vocês de que isso não funciona, não tem como, porque é aquela velha história de que a ausência de evidência não é evidência da ausência. Então pode ser que sugere algum efeito? Pode. Você quer fazer Sleep Talk? Faz, desde que você não esteja prometendo curas milagrosas, desde que você não esteja deixando de fazer o que deve ser feito, beleza. Nós não temos, até onde eu sei, evidências de ineficácia da prática. Pode ser até que isso existe, eu não estou atualizado sobre isso. Mas uma coisa eu posso afirmar com toda certeza, de que não existem evidências realmente que comprovam a eficácia de Sleep Talk. Aí, a pessoa lá vira e fala assim, mas Lucas, eu pesquisei lá no PubMed. Eu fui lá no PubMed, para quem não sabe, é onde você tem artigos científicos aí da área médica, ou fui lá no Google Acadêmico, pesquisei Sleep Talk, apareceu um monte de estudo científico, como assim não tem evidências? É porque, na verdade, quando a gente fala que não tem evidências, nós não estamos nos referindo à ausência de estudos científicos, tá? Geralmente, quando nós mencionamos de que não existem evidências que comprovam tal coisa, nós estamos dizendo de que não existem evidências robustas de qualidade que demonstrem com uma boa confiabilidade de que aquilo ali é X. Então, existem sim vários estudos científicos publicados com relação a Sleep Talk. Se você pesquisar aí PubMed no Google Acadêmico, você vai encontrar estudos. Só que das três, tem três possibilidades aqui. Possibilidade número 1. O estudo mostra que realmente não tem eficácia. Né? O estudo mostrou ali de que não teve diferença entre os grupos. Possibilidade 2. O estudo científico mostrou eficácia, mas a qualidade metodológica daquele estudo é muito ruim. Ou seja, aquele estudo científico, ele é muito ruim. Então, uma coisa que todo mundo precisa entender, existir estudo científico sobre algo não quer dizer absolutamente nada. Porque qualquer, vai parecer um pouco pejorativo isso aqui, qualquer Zé Mané consegue publicar estudo científico. É isso, tá? Qualquer Zé Mané consegue publicar estudo científico. Se eu quiser publicar hoje um estudo científico, eu publico, sem problema nenhum. Porque eu tenho um monte de revista predatória que me manda e-mail, vira e mexe, querendo publicar estudos ridículos. E fica me mandando e-mail por aí. Então, publicar um estudo não quer dizer que aquele estudo realmente quer nos dizer alguma coisa. Porque o estudo pode ser ruim. O estudo pode ter alto risco de viés, um número de participantes muito pequeno, conflito de interesse, não tem um controle placebo adequado. Então, os estudos podem ser ruins. E existe a terceira possibilidade, que o estudo em si não é ruim, mas a confiabilidade no resultado não é boa. Como assim? Existe, por exemplo, a possibilidade de você ter uma revisão sistemática. A revisão sistemática, ela une todas as evidências que nós temos sobre determinado assunto e chega numa conclusão. Então, o estudo ele é muito bem conduzido, só que ele chega na conclusão de que dentro da revisão sistemática, que inclui vários estudos experimentais, que esses estudos experimentais não são bons. Então a gente não consegue confiar naquele resultado. Então, resumo da história. Sleep Talk tem evidência? Se você está perguntando se tem estudo científico sobre o assunto, tem. Tem estudos científicos que mostram que é eficaz? Tem também. Isso quer dizer que a ciência mostrou que ele funciona? Não, porque os estudos eles são ruins. Então nós não podemos confiar nesses resultados. Eles são resultados totalmente enviesados e, portanto, não valem de nada. É basicamente essa que é a resposta. Então tomem muito cuidado com isso, tá? Às vezes o professor lá de terapia, do sei lá mais o que, ele simplesmente coloca um print do artigo científico e fala, tem evidência. Ué, mas e aí, o estudo é bom? Isso aí é bem consolidado? Então a gente tem que buscar, pessoal, fontes mais confiáveis. Não existe a possibilidade de você ter um cara
Um cara, guru, que ele conseguiu encontrar o estudo científico que conseguiu contrapor toda a comunidade científica da medicina. Não, eu mostrei que isso aqui funciona, então todas as diretrizes legais, todas as diretrizes dos principais instituições aí da medicina falam X, mas eu falo Y, porque eu sou o ápice do entendimento científico das coisas. Não existe isso, pessoal. Então vamos procurar fontes confiáveis para que a gente possa tomar as nossas decisões. Eu sempre mostro, por exemplo, nas minhas aulas, as fontes dos artigos. Eu tenho uma aula, inclusive, lá no nosso curso mostrando como que você filtra e compreende se aquele artigo científico é bom ou ruim. Então, sempre muito cuidado com isso. Bom, vamos lá, deixa eu voltar aqui no que vocês falaram. Sim, tarará, tarará. Todos muito bem-vindos à nossa live. Professor, teoria polivagal e uso de drogas psicodélicas para tratamento de traumas. Vamos lá. Para ambas essas perguntas, Andressa, a resposta é limitada. Ou seja, a teoria polivagal, limitada. Uso de drogas psicodélicas para tratamento de traumas, limitada também. Então, a teoria polivagal, ela, nesse sentido, ela vai aparecer um pouco com o que a gente fala aí sobre teoria do cérebro trino. Ela não é uma teoria que ela está totalmente errada, não é uma teoria de que ela não parte de nenhum pressuposto correto cientificamente. Só que ela faz extrapolações ou simplificações exageradas. E o uso de drogas psicodélicas para tratamento de traumas, olha, não tem nem como te falar isso, Andressa, porque geralmente estudos científicos, eles não buscam avaliar se aquilo tratou um trauma. Porque o que é tratar trauma? Né? Isso é uma coisa importante. O que é tratar um trauma? Geralmente, o trauma, ele é uma vivência que a pessoa armazenou ali de alguma forma, mas geralmente a gente vai pensar em tratamento de sintomas como um todo. Então, o que aquele trauma gera hoje? Então, a gente vai pensar em tratamento de alguma psicopatologia, de algum sintoma específico. Então, por exemplo, o uso de droga psicodélica para tratar a ansiedade. A ansiedade é essa que pode ter alguma influência em traumas. Para tratar depressão. Depressão é essa que pode ter alguma origem em traumas, tá? Então, o uso de drogas psicodélicas para tratamento dessas condições, desses transtornos, existem evidências promissoras, mas ainda limitadas também. Então, infelizmente, pessoal, quando a gente fala sobre ciência, a gente se depara com um desconforto necessário. Por quê? Muito cursinho de terapia por aí propõe coisas muito mirabolantes. Abordagens que são muito eficientes, que funcionam com todo mundo, que é maravilhoso, que tudo é muito bom, de que, nossa, todas as evidências atuais mostram que isso é eficaz. Isso não existe. A ciência é pé no chão. A ciência, ela é sempre cuidadosa, cautelosa nas suas afirmações. Então, a gente se depara com esse problema, porque se você for pegar uma pessoa que ela é enviesada na prática, ela vai pegar algumas poucas evidências ali que mostraram que as drogas psicodélicas são eficazes e vai começar a divulgar isso como uma cura milagrosa para tudo que existe na face da Terra. Se você for pegar uma pessoa que ela é enviesada para o outro lado, ela vai virar e pegar ali as limitações desses estudos e vai afirmar de que não serve para nada. Não, isso aí é uma porcaria, isso aí está só gerando problema para as pessoas. A pessoa pé no chão ela vai virar e falar, olha, existem evidências que mostram que isso é muito promissor, mas é limitado. Por enquanto ainda precisa se avançar nos estudos, não dá para considerar uma linha de frente ainda, não dá para a gente propor políticas públicas para isso, não dá para um paciente que chega com a depressão virar e falar assim, vamos usar a droga psicodélica, mas em alguns contextos pode ser considerada uma opção, levando em consideração os vários pilares de uma prática baseada em evidência, poderia ser com muito cuidado, com muita cautela, porque os resultados são promissores, mas limitados, tá bom? Por isso é importante também ter o senso crítico, né? Com certeza, Andressa. Inclusive, eu
peço para que todos os meus alunos mantenham o senso crítico até comigo. Por quê? Eu tenho plena confiança que o que eu estou passando para vocês é uma coisa bem embasada, mas vocês não têm que acreditar em mim. Eu quero que vocês raciocinem, eu quero que vocês busquem na fonte. Inclusive, meu maior prazer vai ser você falar, Lucas, você me falou tal coisa lá na aula, fui buscar na fonte e realmente era isso mesmo, vou ficar felizão. Ou se você virar para mim e falar, Lucas, busquei na fonte, eu acho que você falou alguma coisa errada. Me mostra, vamos conversar. Pensamento crítico é válido sempre, tá? Nenhum professor de vocês, nenhum, inclusive eu, é dono absoluto da verdade. Então, se seu professor ele te fala coisas inquestionáveis, aí é que você deveria começar a questionar mesmo. Tem mais uma pergunta aqui na caixinha antes da gente finalizar. Quem for tendo dúvidas pode ir deixando aí abaixo, tá? Essa é uma pergunta básica para quem já tem aí algum contato, para quem já faz o curso, mas eu vou responder ela, que é sempre bom a gente voltar aí nos temas mais basais. Neurocientificamente, o que é a ansiedade? Boa pergunta. De uma forma muito resumida, diferente da depressão, por exemplo, que a gente tem um monte de teoria neurocientífica diferente, não é uma coisa tão bem consolidada, ansiedade é uma coisa que a gente consegue definir um pouco melhor no cérebro. Então, neurocientificamente, a ansiedade, ela, em termos de contexto, é uma resposta fisiológica de estresse, de medo, devido a um estímulo não presente. Ou seja, é uma antecipação de ameaça futura. Então, devido a fatores corticais, fatores cognitivos seus, você acaba antecipando uma possível ameaça e com isso você ativa os eixos corporais de estresse, medo, tensão, resposta de luta ou fuga. Então, geralmente, a ansiedade ela vai envolver uma hiperativação do seu sistema nervoso simpático. A mesma coisa que acontece numa resposta de medo como um todo, que vai ser o quê? Uma atividade da sua amígdala cerebral, que é o principal núcleo o núcleo cerebral associado ao medo e ao estresse, à vigília, ao alerta. Então, a amígdala cerebral vai ativar alguns eixos, como por exemplo o eixo HPA, que vai levar à liberação de certos hormônios, como cortisol, adrenalina, e vai ativar o seu sistema nervoso autônomo simpático. E tudo isso vai gerar os sintomas de coração acelerado, respiração ofegante, mão suando, pupila dilata, digestão afetada e tralalá. Essas respostas fisiológicas são a mesma coisa que acontece no medo iminente, ou seja, eu tô andando, fui pro meio do mato, fui para um sítio, tava andando ali no meio daquele matagal, aí de repente pisei numa cobra. Bom, medo imediato. O que vai acontecer? A mesma coisa, né? Eu vou paralisar, o coração vai acelerar, a respiração vai ficar ofegante. É uma resposta de medo. Ansiedade, fisiologicamente, é a mesma coisa. O que muda é o contexto. Por quê? A ansiedade ela vai envolver primariamente algum tipo de antecipação. Então isso pode partir de um fator cognitivo cortical. Por exemplo, começa a pensar, caramba, eu tenho aquela apresentação para fazer amanhã. E de tanto pensar isso, que tem a ver com o meu pensamento consciente do córtex pré-frontal, isso vai ativar a minha amígdala cerebral e isso vai ativar o meu sistema nervoso simpático. Diferente do medo real, ali, o medo iminente, que eu só estou vendo uma coisa, isso já está ativando a minha amígdala cerebral. Na ansiedade, não. Eu estou, de alguma forma, antecipando alguma coisa futura, tá? Medo do futuro é basicamente isso, Andressa. É basicamente medo do futuro. Ansiedade, de uma forma muito resumida, é medo do futuro e neurocientificamente vai envolver as mesmas áreas e os mesmos processos do medo, a amígdala cerebral, o sistema nervoso simpático, o eixo HPA. A diferença é que não é devido a uma ameaça presente, e sim a uma antecipação de ameaça futura. E justamente por ser uma antecipação, essa ansiedade ela pode ser uma coisa mais crônica. Então, enquanto o medo é uma coisa do tipo assim, tem o perigo, sinto medo, saiu o perigo, não sinto mais medo. A ansiedade, por ser uma coisa de antecipação, a pessoa às vezes começa a cronificar a ansiedade. Então a pessoa ela acaba tendo uma atividade da amígdala cerebral aumentada por si só. Então a gente consegue ver, inclusive em estudos de neuroimagem, pessoas que têm a amígdala cerebral hiperativada e uma ativação basal do sistema nervoso simpático maior que uma pessoa que não tem um transtorno de ansiedade. Em crianças, estado de congelamento, em adultos, lutar ou fugir. É uma dinâmica comum, Andressa, mas pode acontecer do adulto congelar também. Tá? Então existem aquelas situações que a pessoa paralisa por completo.
o que inclusive parece que os fatores ambientais, as vivências que a pessoa tem ao longo da sua história, influenciam se a resposta que a pessoa vai ter ao estresse, ao medo, vai ser lutar, fugir ou congelar. Então, existem evidências que mostram de que as suas experiências, as suas vivências, elas mostram, elas vão guiar que tipo de resposta que você vai ter às situações de medo ao longo da sua vida. Eu congelo em susto. Pois é uma reação comum que acontece aí com várias pessoas. Bom, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Se você ainda não faz parte do curso mais completo de neurociência na prática clínica, corre lá no link da minha biografia, assiste a nossa aula de apresentação, uma aula completa, gratuita, e se fizer sentido para você depois, você vai poder se inscrever no curso mais completo de neurociências na prática clínica da atualidade. Se você já é aluno, bom, espero você lá na plataforma, bons estudos para você, deixe as suas dúvidas que eu estou sempre respondendo. Hoje mesmo respondi umas 15 perguntas de aluno lá na plataforma. Tô sempre lendo os feedbacks de vocês, muitos elogios, obrigado por cada elogio que eu recebo por lá, eu tô lendo todo mundo. E na quinta-feira a gente tem live aqui novamente, beleza? Vai me acompanhando aí no Instagram. Curso maravilhoso, recomendadíssimo. Obrigado, Andressa, que bom que tá fazendo sentido para você. Obrigado por todo mundo que participou. Até a próxima. Tchau, tchau.